Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Se tem uma coisa que não pode faltar nos cafundó do sertão é caçador. Pode ir onde for, de Pimenteiras no Piauí até lá pros cantos de Araguaiana, no Mato Grosso. Sempre tem 2 ou 3 cabra velho que vive com a alma fincada no mato, esperando o chiado da bicharada no meio da noite. Pois se assunte que lá pros arredores de Cabrobó, em Pernambuco, bem ali nos limites onde o Rio São Francisco parece até que cochila antes de se derramar pras bandas da Bahia, vivia 2 cabras de nome Zé Correia e Tico Riba. Eram mais irmãos que os próprios irmãos. Criados juntos desde os tempos que comiam farinha seca com água de pote e achavam bom. Ambos trabalhavam com cerca, pasto, e quando dava uma folguinha, largavam tudo e se embrenhavam no mato com uma espingarda só, uma lanterna capenga e uma farofa que parecia feita de poeira e saudade. A espingarda, uma roscofiada 32 que só Jesus na causa. Cada tiro era uma intercessão divina. Tinha que pedir para a bala ir na direção certa, senão era desperdício de chumbo e reza. Numa sexta-feira de calor que parecia que o chão estava cozinhando por baixo, eles arranjaram uma empreitada numa fazenda antiga chamada Fazenda Carnaúba Queimada, já nas divisas de Paulistana, no Piauí. Estavam lá esticando cerca quando viram que perto de uma moita de umbuzeiro o chão estava batido demais. Fruta caindo, rastro fresco de tatu, veado. Até um mocó intrometido apareceu por lá. Zé disse logo: Tico, Mi, vamos largar essa cerca meia hora mais cedo, comer uma farofa ligeira e vamos se estribuchar ali no giral para ver se pega um bicho bom. Tico, que nunca recusou uma caçada, respondeu: Eu topo é agora. Só não vale dar tiro de aviso que a munição tá mais cara que fiado em boteco. E foram. Comeram uma farofa de ovo que mais parecia areia com gema. Tomaram um café preto que dava nó nas tripas e pegaram o rumo da mata com a espingarda na mão e esperança no coração. Chegaram lá pelo giral, subiram nas estacas improvisada e ficaram calados que nem tatu dormindo. Até que lá pras tantas, escutaram um estralo seco no meio do juazeiro. Ó, o bicho vindo! Cochichou Zé, com o olho mais arregalado que boca de fogão sem tampa. Quando apontaram a lanterna, viram uma coisa grande, peluda, vermelha, com uns olhos faiscando mais que vela em novena. Zé, que era o mais véi e mais invocado, mirou com a espingarda e pá! O bicho pulou feito quem levou choque e se embrenhou no mato num pinote que parecia o vento correndo. Eles, sem pensar 2 vezes, desceram do giral, botaram outro cartucho na arma e saíram atrás. Agora, caçador véi não corre feito besta, não. Ele vai escutando, sentindo o cheiro, seguindo o rastro e finca pé. E os 2 foram assim. O chão molhado do coloião mostrava sinal de sangue e pata. Foram seguindo até a tal grota funda, mais escura que mágoa de corno. Mas aí o sinal sumiu. Nada de rastro, nada de sangue. Só o silêncio e o medo cutucando os calcanhar. Tico disse: Zé, não sei se é bicho não, viu? Tem coisa aí que é do além. Cala a boca, cabra. Isso é viado catingueiro que é ligeiro que só peste. Mas no fundo, até Zé tava com o cef trancado de medo. Tentaram voltar. Só que o rumo sumiu. Era galho para todo lado, estrela encoberta, e o mato parecia que se mexia sozinho. Foi aí que Tico apontou para uma luzinha mais para baixo. Olha ali, uma lamparina acesa. Deve ter casa de alguém. Bora! Desceram a grota de pau e medo, até que chegaram perto. E a luz apagou. Ih, será que assustamos o morador? Sussurrou Tico. Se for gente mesmo, vai aparecer, respondeu Zé. Mas ao chegarem lá, viram que a casa era uma tapera véia, daquelas que dá arrepios até de dia. A porta pendurada num fiapo de dobradiça, o teto de palha já desmaiado, e a janela aberta feito olho de morto. Chamaram: Ô de casa, é Zé Correia e Tico Riba, filho de Dona Bastinha do sítio Pontal. Nada, só o silêncio do mundo se acabando. Como coragem é bicho traiçoeiro, os 2 entraram.
Se ajeitaram num canto de parede, desligaram a lanterna para não gastar pilha e tentaram dormir. Lá pelas 3 da matina, Zé escutou uns passos arrastando em volta da tapera. Cutucou Tico com o pé. Tico, tá ouvindo? Não tô ouvindo nada. Então ouve melhor. Tem coisa aí fora. Deram mais uns minutos. Ouviram risada. Mas uma risada daquelas que parece que vem de dentro do osso. Uma coisa fina, maldosa, que arrepia até pensamento. Quando passaram os vultos na fresta da porta, aí acabou-se o resto de coragem. Corre, homem! Gritou Zé. Saíram derrubando tudo pela frente, tropeçando em raiz, galho, aranha, alma penada e o que tivesse mais. Só pararam quando acharam um pé de jaca no brejo. Sentaram ofegante, os dois suando mais que chaleira em fogão a lenha. Se aquela risada fosse bicho, era o capeta rindo, disse Tico, abraçado com a espingarda como quem segura um terço. Esperaram o dia clarear. Acharam uma picada que dava para uma estradinha de chão. Caminharam até achar a casa de um véi chamado Seu Ramiro, morador antigo daquelas bandas. Contaram o causo todo. Seu Ramiro olhou para os dois, coçou o queixo e falou: vocês foram dormir na tapera do velho Neso. Ali era um feiticeiro. Diziam que fazia trabalho pesado, amaldiçoava até sombra. Sumiu há mais de 20 anos. Ninguém achou corpo. Nada. Quem tenta caçar por ali sempre volta meio torto ou não volta. Os bichos, tudo que ele criava era dele, dizia ele. Quem matasse, levava a zica, deu água, indicou o caminho de volta para a fazenda Carnaúba Queimada e os dois voltaram pálido e cabreiro. Hoje em dia, Zé Correia já vendeu a espingarda e virou evangélico. Tico só caça de dia. E olha lá, quando pergunta do causo, eles respondem: foi coisa do cão ou do mato, que no fim dá na mesma. E esse foi o causo do Zé Correia e do Tico Riba, lá pros lados de Cabrobó e Paulistana. Porque no mato, meu amigo, o que se esconde nem sempre é bicho. Às vezes é história, é assombração, ou coisa pior. E como dizia minha avó, quem vai no mato à noite, ou volta com bicho, ou volta com o demo no encalço. Era dia de finado, aquele silêncio pesado no ar, um bafo quente e parado que nem o tempo queria se mexer. Zé Lourenço, cabra arretado das bandas de Cabrobó, lá no sertão de Pernambuco, acordou cedo naquele sábado cinzento. Tinha prometido passar o dia com a noiva dele, a Marluce, que estava num luto danado, desde que a mãe dela, Dona Severina, tinha batido as botas fazia 3 semanas. Chegou cedo na casa dela, lá no sítio Cumaru, perto da beira do Rio São Francisco, com o chapéu na mão, olhar triste e uns doces de caju para tentar amenizar o sofrimento. Passaram o dia junto, foram pro cemitério, levaram flor, rezaram terço, almoçaram uma galinha de capoeira com pirão, tudo naquele clima de lamento e saudade. Mas Zé Lourenço, embora respeitasse muito o luto da família, já estava inquieto, com o focinho tremendo de vontade de caçar. Lá para as 5 da tarde, com o sol se escondendo preguiçoso, ele puxou um assuntinho meio de lado. Marluce, minha filha, eu prometi a Toinho Cigano, lá de Orocó, que ia com ele hoje para uma caçada ali para as bandas do assentamento Cacimba Nova. Diz ele que tá tendo umas pacas gordas se esbaldando no grão de burro antes da lua sair. É só hoje que a lua tá saindo cedo e as bichas aparecem antes. Marluce, com os olhos cheios de pranto e um pano de prato na mão, deu só aquele olhar de lado. Mas quem falou mesmo foi o pai dela, seu Antero, um véi seco, de beiço caído e cheio de fé. Oxente, Zé, tu vai mesmo caçar em dia de finado, homem? Isso não presta não, moço. Isso dá urucubaca. Os antigos diz que o mato fecha e os finado anda. Zé Lourenço riu, limpou a biqueira da bota na calçada e retrucou. Ah, seu Antero, o mato é de Deus e as pacas é bicho do mundo. Eu vou só dar um pulinho. Se não aparecer nada, volto cedo. E se foi. Pegou a espingarda CBC-12, cartucho carregado com balote, enfiou o embornal nas costas e zarpou o compasso de quem tem mais gana do que juízo. Chegando na casa de Toinho, só silêncio. Nem luz acesa, nem cachorro latindo, nem alma viva. Bateu na porta, chamou na janela, deu 2 voltinhas no terreiro e nada. Pensou, esse cabra me passou a perna e foi só. Mas o mato já estava chamando e o faro da caça coçando.
Se mandou sozinho mesmo, cortando vereda, passando por uns pés de catingueira e uma moita de unha de gato. Foi até o pé de grão de burro, onde eles sempre faziam a espera. O local era conhecido, um canto sombrio e calado, onde só o vento cantava. Ele ajeitou a rede no trepeiro, amarrou o embornal numa galhada e ficou lá, escutando os sons do mato. A noite caiu feito pano preto, a lua já ameaçando subir no céu. De repente, escutou um estalo de folha seca. Era Paca. Botou o olho no clarão da lanterna e viu a bicha de moita, farejando. Mirou. Pá! Mas a miserável pinotou e sumiu no escuro. Errei, desgraça! Resmungou. Apagou a luz, recarregou o cartucho e ficou ali, calado que nem poste. Uns 15 minutos depois, escutou outro rumor. Era ela de novo. Outra, sei lá. Quando bateu a luz, lá estava a Paca, comendo grão de burro igual menino em beira de festa. Dessa vez não vacilou. Apontou bem no cangote e... A bicha deu um pinote, fez um barulhão no mato, se arrastou para dentro da mata e silenciou. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Silêncio, só o coração dele batendo. Aí viu um clarão de lanterna lá longe, no trepeiro que era de Toinho. Pensou, mas que hora esse cabra chegou? E ficou esperando o tiro que nunca veio. Só o facho de luz descendo do poleiro, devagar, como se fosse alguém vindo pro lado dele. Zé, que era corajoso até demais, se encolheu para ver quem era. A pessoa veio passando devagar, alta, magra, de roupa branca e boné branco. Passou por baixo do trepeiro dele sem olhar para cima. Zé engatilhou a espingarda no instinto, porque viu que aquilo ali não era Toinho coisa nenhuma. A figura parou uns 15 metros adiante, ficou de costa, imóvel. Depois voltou e entrou no mato, sumindo na picada da unha de gato. Zé falou sozinho. Oxente, isso não é gente viva não, e se for, tá doido. Tomou coragem, desceu de fininho, espingarda pronta. Quando passou pela picada, a figura estava lá, parada de novo. Ele se aproximou com a mão tremendo. De perto, percebeu que por dentro da camisa branca parecia ter uma luz estranha, como se o corpo queimasse por dentro. Quando foi botar a mão no ombro da criatura para perguntar quem é, a figura virou só um tiquinho, e Zé viu o rosto esquisito, sem expressão, o boné branco brilhando igual farol de caminhão. Saiu, foi batido que nem alma penada. Largou a rede, embornal, tudo. Chegou na casa de Toinho suando igual tampa de chaleira. Bateu na porta feito polícia. Toinho apareceu com um copo de café na mão. Ô Zé, que foi homem? Tá branco feito cal. Zé só dizia, tu não ia caçar hoje? Ué, não era amanhã na quarta noite de lua cheia? E tu não passou lá em casa? Passei nada. Fui visitar minha tia em Belém do São Francisco. Aí Zé contou tudo. Toinho ouviu calado. Depois disse, eu não gosto de mexer com essas coisas, mas os véis já dizia, quem caçar em dia de finado arrisca encontrar é alma penada mesmo. Ainda mais quando sai no mato querendo ver finado. Zé nunca mais caçou em dia santo. E até hoje, quando a lua sai cedo e o mato fica calado demais, ele lembra do lampião branco, o tal que parecia queimando por dentro. E eu digo logo, a alma não volta, mas o cão se disfarça. Vai saber o que andava farejando por lá naquele dia. Moral do causo, respeite o dia dos mortos, senão é capaz de topar com um deles, ou com coisa pior. Rapaz, deixa eu te contar um negócio que, olha, até hoje arrepia meu espinhaço quando me lembro. E não é invenção de pescador não, vice? Foi coisa vivida, sofrida e suada pelo velho Firmim da Cana Brava. Um cabra conhecido lá para as bandas de corrente no sul do Piauí, quase nas divisas de Bahia e Tocantins. Firmim era daqueles cabra raiz, criado na roça, curtido de sol e poeira. Desde pivete que vivia metido no mato, atrás de tatu, paca e qualquer bicho que desse sustância. Era bom de mira, tinha uma velha cartucheira 28 de 2 canos que ele chamava carinhosamente de maricota. Pois bem, acontece que Firmim, depois de uns anos andando para cima e para baixo atrás de rolinha, resolveu casar e se ajeitar na cidadezinha de Gilboés, um pouco mais para o centro do estado.
Arranjou um emprego na prefeitura, mulher direita, casa simples, mas ajeitadinha. Só que o vício da mata não saiu dele não, viu? Cada feriado, fim de semana ou qualquer folga que aparecia, lá ia ele se embrenhar de novo no mato. E numa dessas foi que deu o rebuliço. Era Semana Santa, uma quinta-feira maior, noite de lua cheia, e Firmin resolveu que ia dar uma passada lá para as bandas do rio Gurgueia, num povoado chamado Monte Belo, que era cercado de mato, serra e bicho miúdo. O destino era a casa de um amigo das antigas, Zezim do Barreiro, um velho caboclo que morava sozinho numa casa de pau a pique no pé da Serra da Taboca. Zezim era figura, pescador de mão cheia, contava os causos mais cabeludo que já se ouviu e sempre dizia que por aquelas bandas ali tinha coisa que não era desse mundo. Mas ninguém levava a sério, porque Zezim também era chegado num gole de cachaça e gostava de dar susto em cabra medroso. Firmin avisou a mulher que ia dar só uma caçadinha de leve, que era só até o sábado de Aleluia. A mulher, Dona Elvira, desconfiou. Homem, vai mesmo no meio da Semana Santa? Isso dá azar, viu? O povo diz que quem entra no mato nessa época encontra o que não deve. Mas Firmin deu de ombros. Deixe de bobagem, mulher. Isso é crendice. A única coisa que eu encontro no mato é paca, tatu e inhame bravo. Pegou o bornal, a espingarda, rede, lanterna de mão e se mandou. Chegando em Monte Belo, foi aquele reencontro animado com Zezim, que já estava com uma panela de peixe no fogo e uma garrafa de tiquira na mesa. Conversa vai, causo vem, combinaram assim. Firmin ia sozinho para a espreita perto do Grota do Macambira, onde diziam que as pacas faziam festa. Zezim ia ficar pescando uns piaus pro almoço da sexta. Só cuidado, vice Firmin, disse Zezim. Aquela grota ali tem coisa velha. Já vi rastro de bicho que anda de 2 e 4, tudo ao mesmo tempo. Firmin só deu risada. Tu anda vendo coisas, Zezim. Isso é cachaça vencida. E foi-se. Chegando na grota, a mata estava mesmo pisada. Fruteira cheia de cajamanga no chão. Cheiro de bicho fresco no ar. Ele armou a rede entre 2 pés de sucupira, ajeitou a lanterna no bolso e ficou quieto. Logo Cutia apareceu, mas ele deixou passar. Disse para si mesmo: hoje eu só mato paca gorda. E a tal paca apareceu não muito depois, grandona, barriguda. Firmin nem pensou. Pá! Foi tiro certeiro. Bicho tombou. Ele ficou na rede, esperando a lua subir para ter mais claridade na volta. Foi aí que o causo virou medo. Por volta das 8 e pouco, o mato deu um silêncio diferente. Aqueles grilos pararam, o vento sumiu, e de repente veio um grunhido estranho. Um gemido que parecia mistura de cachorro com gente. A espinha de Firmin gelou. Ele olhou em volta, mas só via sombra. Pegou a lanterna, desceu da rede, colocou a paca no bornal e foi voltando devagar pelo caminho. Quando já ia chegando na clareira, a lua clareando tudo, viu o mato se mexer. Firmin parou, e foi aí que viu um bicho. Primeiro parecia um cachorro grande, mas na medida que se aproximava, o negócio foi ficando de pé. Sim, levantou nos 2 pés. Era um trambolho peludo com as pernas cobertas por uma calça velha toda rasgada, mas do peito para cima era só pelo, unha e dente. O olho, rapaz, 2 brasas acesas. O bicho olhou firme para ele e deu um urro. Firmin tentou levantar a espingarda, mas o corpo não obedecia. As pernas tremiam igual vara verde. O bicho deu um passo e, puf, entrou no mato. Firmin não esperou segunda chance. Correu igual alma penada. Passou pinguela, córrego, toco de pau, tropeçou, caiu, levantou. E quando chegou na casa de Zezim, os cachorros nem latiam. Casa escura, porta encostada. Ele empurrou e entrou. Nada de Zezim. Acendeu o lampião, fechou tudo, engatilhou a maricota e sentou no banco. Quando pensou que tinha se livrado, começou de novo. Barulho em cima da casa, arranhado no telhado, unha na janela, grunhido, passos pesados. Um bafo quente na greta da porta. E ele viu, o olho amarelo brilhando lá fora, olhando por entre as frestas. O bicho estava ali. Firmin não dormiu. Só benzeu o corpo, apontou a espingarda para a porta e rezou tudo o que sabia. Quando o dia clareou, o bicho sumiu. A coragem voltou só um tiquinho.
Ele saiu, olhou em volta e lá vinham os cachorros abanando o rabo como se nada tivesse acontecido. Foi até o córrego procurar Zezim. Ninguém. Voltou para casa. E quem estava deitado na cama como se nada tivesse acontecido? Zezim, camisa arrancada, calça rasgada, a mesma roupa que o bicho estava usando na noite anterior. Firmin só disse, Ave Maria, não falou nada. Juntou os trapos, desmontou Maricota, deixou a paca na varanda e se mandou para Gilboés. Passou uma semana calado, só a mulher perguntando, e aí, trouxe a caça? Cadê Zezim? Ele só balançava a cabeça. Só foi contar o causo 1 ano depois, quando tomou umas doses de cachaça de cabeça ruim. Hoje em dia, Firmin já tem uns 78 anos. Vive deitado numa rede na beira da praça em Gilboés, com um radinho de pilha e um olho sempre olhando para o mato. Diz que não caça mais. Jacu, tatu, nem gambá. E toda vez que vê a lua cheia, ele benze a testa, puxa o boné para baixo e fala, é hoje que ele sai de novo. Então, meu amigo, na próxima Semana Santa, se alguém te chamar para caçar paca na beira do rio Gurgueia, pense 2 vezes. Você já ouviu falar de uns bichos virado no mói de coentro, que aparece lá pros lados da Serra do Cipó, bem nas quebradas do norte de Minas, onde o mato é mais fechado que segredo de comadre, e o silêncio só é quebrado pelo canto do inhambu? Pois se não ouviu, senta o couro aí, passa um cafezinho forte e escuta com atenção, que eu vou lhe contar um causo dos brabo, daqueles que faz até espinha gelar e cabelo do braço levantar igual antena de rádio velho. Mas bota fé não, é só pra quem tem o espinhaço grosso que nem vara de ferrão. Era uma vez, lá pros lados de Conceição do Mato Dentro, pertinho de uma vereda que escorre mansinha no rio Peixe Bravo, um casebre velho de pau a pique, meio tombado, com telhado que mais parecia coador de pano furado. O trem estava tão carcomido que quando ventava, gemia mais que sanfona sem fole. Diz o povo que ali morava uma família das esquisita, que ninguém sabia se era gente ou alma penada em castigo de purgatório. O lugar ficou conhecido como Sítio das Almas Penadas, mas os mais chegados, que não gostavam de enrolação, chamavam logo de Curral dos Encantado. Era assombração para todo lado. E morava ali a família dos Caboré. Zé Cornélio, um cabra magro que mais parecia vara verde, a mulher dele, Dona Munda, que falava com as galinhas como se fosse comadre, e os 2 filhos, Chicó e Bibiu, que viviam com o pé sujo e a cabeça fervendo de travessura. Dizia o povo que os Caboré judiava de bicho, de gente e até da própria sombra. Era o tipo de gente que botava sal na ração só pra ver a galinha dançar. Segundo Dona Severina da Venda, que vendia rapadura e língua de boi na feira de Santana do Riacho, eles uma vez cortaram as orelhas e o rabo de um jegue que passou pela cerca só para ver se o bicho ficava aerodinâmico. Palavras do Bibiu, que riu até cuspir fubá. Foi aí que começou o rebuliço. Numa tarde fria de agosto, com o vento cortando mais que língua de sogra fofoqueira, apareceu um porco e uma porca, com os olhos acesos feito lamparina em dia de apagão. E o pior, os bichos não era de ficar parado, não. Diziam que eles vinham em disparada atrás de qualquer cristão que ousasse botar o pé na trilha do casebre. Era só dar um passo, que os bichos vinham mais ligeiro que marido pulando cerca flagrado pela mulher. Seu Nivaldo, um véi que vendia rapadura e andava com um cigarro apagado no canto da boca, jura de pé junto que viu a porca saindo do mato com os olhos brilhando mais que brinco de viúva em festa. Disse que escapou montado no burro véi espoleta, que disparou estrada abaixo igual cavalo de romaria. Se eu tivesse de chinelo, tava perdido. O espoleta parecia avião de garapa. Contava ele, limpando o suor da testa com um lenço encardido. A coisa ficou ainda mais feia nas noites de lua cheia. Os caçadores da região, cabra macho que apostava quem pegava mais tatu de madrugada, subiram a serra para ver se era lenda ou lorota. Lá do alto, viram 2 bolas de fogo dançando no escuro onde ficavam as ruínas da casa. Subia, rodava, cruzava, sumia no mato e voltava de novo. Zé da Panelada, um deles, olhou, coçou o beiço e disse: "Se isso for vagalume, eu sou beata de novena." Depois daquele dia, Zé pendurou a espingarda e virou vendedor de planta medicinal.
Disse que era melhor cuidar dos espíritos do que peitar bicho de outro mundo. Teve também o caso do seu Juvenal, um véi de mais de 80 que ainda botava leite na garrafa e caçava bezerro desgarrado. Montado no burro roxinho, ele foi no rumo do mato e jura que ouviu um ronco grosso vindo das moitas. Quando virou, lá vinha a porca e o porco, com o zóio que nem farol de D20. Corri foi tanto que perdi as calças e quase perdi o burro. Só não perdi o rumo porque o roxinho conhece a trilha melhor que padre conhece a Bíblia. O povo do Capão Redondo, povoado do outro lado do rio, parou de passar por ali. As procissão mudaram o trajeto. Até os cachorros evitavam latir naquela direção. E qualquer um que tentava mexer com os entulhos da casa dos Caboré dava de cara com os porcos de olho de fogo, roncam mais que trator velho com o motor gripado. Um dia, apareceu um caboclo de Goiânia, desses que se diz influencer de lenda urbana, com câmera, microfone, tripé e até um drone voador. Queria fazer conteúdo, ganhar seguidor. Subiu até o curral com a cara e a coragem. Mas foi pisar nas pedras que o drone caiu, o microfone chiou e a câmera travou. O rapaz saiu no pinote berrando misericórdia. Foi parar em Pirenópolis e diz que agora só grava vídeo dentro de igreja. Depois disso, ninguém mais duvidou. Quem tem juízo evita a trilha. Quem não tem, leva pelo menos 1/3, uma garrafa d'água benta e um par de chinelo bom de corrida. Como diz Dona Lurdinha da Tapioca, essas histórias é igual angu de milho. Se não comer quente, em pedra. E se engasgar, ninguém salva. Você acredita que tem cada história à tona da Serra dos Palembas, lá no Piauí, que faz até jumento desviar o caminho? Pois se você não acredita, segure o chapéu e bota fé. Essa dali é de arrepiar até sapato de couro, daqueles que ranger quando anda. Era umas 7:30 da tarde, sol baixando, pintando o céu de cor de buriti maduro, quando o compadre Zé Dourado saiu de casa. Ele morava num casebre ajeitado, de taipa com reboco quebrado, lá no povoado de Riacho da Luz, prós-lado de Pedro II PI. Zé, que era matuto sabido, estava empolgado que só. Ia caçar tatupeba e pensar na vida, que ultimamente andava mais enrolada que rede velha. Levou 3 cachorros sarnento, cheios de pulga e com nome de artista de novela: Caninana, Fuscão e Geni. Uns latindo que era para assustar morcego, outros coçando mais que pobre em dia de feira. Zé, com um borná cheio de farinha, carne de sol e um pedaço de rapadura, se embrenhou na vereda dos Cardeiros, que fica logo depois das pedras do Rio Granja, num trecho onde o vento assobia e o mato conversa baixinho. O trem era fresco ainda, e os cachorros, coitados, pareciam rabugento, tudo quieto. O compadre acendeu a fogueira com casca de pau-ferro e um fiapim de algodão embebido em azeite. Tomou um gole de café passado na hora e falou consigo mesmo: rapaz, a carta tá dura, mas hoje a sorte vem. Mas a sorte, parece, tinha ido tomar banho de cuia. Ele seguiu andando, atravessou uma pontezinha bamba feita de tronco de faveira, entrou num beco com raminho seco e galho torto. Foi aí que sentiu um arrepio atravessar o espinhaço, daqueles que faz o chapéu tremer na cabeça. Pareceu ouvir uma risada baixa, como se fosse cajueiro rindo por dentro. O compadre gelou. Ossi, que negócio é esse? Perguntou no seco. Mas o vento foi a única resposta, cantando desafinado, soprando folha seca para todo lado. A noite vinha se ajeitando, com a lua brotando por trás dos morros, igual olho de coruja espiando. Dona Zefa, mulher de Zé, que estava em casa ouvindo os miados de passarinhos que não costumava cantar de noite, gritou de dentro: Zé, você tá à toa ou já perdeu os cachorros de novo? Ele respondeu meio cabreiro: tô aqui, mulher, mas parece que o mato tá mal assombrado hoje. Ela respondeu: vai com Deus, mas leva 1/3 no bolso e não se esquece de bater o chapéu 3 vezes na entrada do mato. Pois foi chegando na curva do beco que Zé ouviu um ruído estranho, parecia lâmina raspando grade de jangada. Deu aquele susto que faz o coração querer sair pelo umbigo. Segurou o chapéu com as 2 mãos, que uma só não dava conta. Foi quando uma figura encapuzada apareceu, sorriso largo e mal-assombrado, quase encostando nele. Ali estavam 4. Zé, o encapuzado, 2 cachorros e o breu. O tal se inclinou e falou num sussurro que parecia vento de gruta:
Esse mato aqui é meu. Vai-se embora e não olhe para trás. Zé encolheu todo, igual tatu em dia de chuva. O encapuzado riu, virou fumaça e sumiu. Os cachorros começaram a rodar em volta de Zé, como se tivessem virado peão de festa junina. Um latia agudo, outro uivava. Pareciam dizer: agora a caçada é espiritual, compadre. Nessa confusão, Zé correu para casa. Mas não chegou lá sem mais aperreio. No caminho, viu uma sombra passar na janela do barraco do finado seu Tito, que já tinha morrido fazia uns 3, São João. Depois, escutou 3 batidas na porta. Pensou ser gente viva. Abriu. Nada. Só uma cereja de luzinha brilhando na parede, vermelha como brasa de candeeiro velho. Chegando em casa, trêmulo feito vara verde, contou tudo pro sogro, o padre Antônio de Nossa Senhora da Saúde, um homem de fala mansa e rezador antigo. O padre ouviu, fez o sinal da cruz com graveto de alecrim e disse: Zé, vai com fé, mas de chinelo grosso e bolsinho com reza, que isso não é caça de cachorro morno, não. De manhã cedo, Zé voltou lá. Levou os cachorros no bagageiro da Rural Velha. Chegando, viu os bichos latindo pro banco de trás. Foi olhar. O celular dele, que ele achava ter perdido, estavam ali, faiscando, e os cachorros enfileirados como se tivessem rezando missa. Dona Zefa apareceu com café fresco e cuscuz com nata e comentou: rapaz, nem vacina de galinha segura esse trote aí. Zé respondeu: mulher, se eu morrer de medo, vai ser de vergonha. E o povo do sítio, tudo rindo, começou a chamar ele de Zé Trote Mal-Humorado. Até hoje, quando alguém faz brincadeira sem cabimento, já falam: isso aí é coisa do Zé Trote. Cuidado, que dá é faísca. Moral da história: tem hora que o mato sorri e o cachorro late pro além, mas se tiver bucho quente, fé no borná e um bom par de alpercata, é só dar meia volta ligeiro. E como diz Dona Mocinha do mercadinho de Buriti dos Lopes: trote no breu até vai, mas se o encapuzado ri, corra que o bicho é sabido. Rapaz, lá pras bandas de Cabrobó, mais precisamente no sítio Sucuruiú dos Costas Tortas, vivia um cabra chamado Juvenal, trabalhador feito formiga em fim de feira, homem de fé, caladão, mas bom de prosa depois de umas 3 talagadas de pinga. Ele morava com a mãe, Dona Lourdes, uma beata que só falava com Deus, os anjos e a Rádio Jornal do Sertão. A vida deles era aquilo: leite tirado na mão, roçado no facão e janta com farinha e um ovo só para 2. Mas viviam. Com suor, mas viviam. Juvenal era dessas almas que não se metia com modernidade. Luz elétrica? Deus me livre. Televisão? Só se fosse para ver o que tinha atrás. Lá, a casa era iluminada a lampião e vela de sebo, daquelas que derretem mais rápido que sogra em loja de fofoca. Pois bem, uma noite, Juvenal chegou do roçado com a cara derretida de cansaço, deixou a enxada num canto, tirou a botina e sentou para comer um pirão ralo. Dona Lourdes estava rezando o terço com uma vela acesa no altarzinho que ela mesma ajeitou perto do armário. Só que, num instante, a vela começou a tremer, a dançar a chama. E de repente, rapaz, ela cantou. Isso mesmo que você ouviu. A vela cantou. E não foi qualquer coisa, não. Era um baiãozinho triste, afinado, como se tivesse um sanfoneiro encravado no pavio. Juvenal arregalou o zóio e largou a colher. A velha parou o terço e cochichou um "Valha-me São Benedito". O cachorro latia olhando pro nada e o gato da casa subiu na telha e ficou lá 3 dias sem descer. Na primeira noite pensaram que era calor demais. Na segunda, botaram sal grosso no canto da sala. Na terceira, chamaram Zé Totonho, um vizinho que dizia que falava com as almas. Mas só se tivesse com a barriga cheia de sarapatel. Zé Totonho olhou para a vela, escutou ela cantando um xote doído e disse: isso aí não é nervosia, não. Isso aí é promessa não paga, é alma com saudade. É vela que chora e canta porque não pode gritar. Juvenal ficou encucado. Disse que nunca prometeu nada para santo, mas aí lembrou. No tempo de menino, ele tinha caído de um pé de umbu e prometido a São Francisco que, se sarasse, acendia uma vela todo dia 4 de outubro. E nunca mais lembrou. Pois pronto, era a vela cobrando.
Na outra semana, Juvenal botou o chapéu de palha, caminhou até a igrejinha do povoado e levou uma vela nova. Acendeu no altar de São Francisco, pediu desculpa, cantou um bendito e ainda deixou uma espiga de milho como agrado. Voltou para casa, acendeu uma vela simples, branca e... silêncio. Nenhum chiado. A vela queimou quietinha, feito vela que sabe que já foi ouvida. Desde então, lá no sítio Sucuruiú, ninguém mais esquece promessa. E Juvenal, quando vê qualquer vela tremendo, dá logo um tapinha no peito e diz: calma, compadre. Tô com tudo pago. Nem me venha cantar desaforo, que promessa minha agora tem recibo. E é assim, vice, no sertão até vela tem voz. E se a danada cantar, é bom prestar atenção no tom, porque às vezes não é assombração, é só a vida cobrando aquilo que a gente deixou para depois. Pois bem, o Zé Rufino, rapaz novo, trintão no máximo, forte igual vara verde e mais liso que pau de sebo, tava numa pendenga das brabas. Devia um dinheirão pra um agiota lá de Correntina, sujeito ruim que era chamado de seu Laurindo Bico de Galo, um cabra que fazia usura parecer caridade. Dizem que o homem botava o nome do devedor até na folha da macambira se não pagasse na data. Zé Rufino, coitado, não tinha sogro, mulher nem papagaio pra recorrer. Morava sozinho num puxado de taipa e tava mais enrolado que carretel de linha em mão de criança. Um amigo dele, o compadre Adalto, veio com uma ideia que era o mesmo que botar fogo na gasolina. Ó Zé, couro de bicho tá valendo ouro lá no mercado de Barreiras. Onça, viado, tatu canastra. Tu pega uma espingarda, vai pro mato e volta rico. Zé torceu o beiço. E com que espingarda, homem de Deus, se eu vender meu chinelo não compro nem a munição? Aí foi que o Adalto, homem de bom coração e pouca noção, falou: toma minha 32 de 2 cano, é velha, mas mata. Tu vai com ela e volta com couro de onça, que eu te ensino até o rastro dela. Passaram uns 5 dias no matagal da Chapada Diamantina, só no treino. Zé aprendeu a mirar, atirar e até reconhecer cocô de onça, que, segundo Adalto, tem cheiro de bicho e de medo junto. Mas aí veio o desafio. As onças boas mesmo estavam lá pros lados da terra indígena Craô, no Tocantins, perto do Piauí, lá pros confins. Adalto avisou: lá é roça grossa, Zé. Índio de lá não gosta de visita. E só atira se tiver certeza que é onça. Zé, com o rabo entre as pernas, partiu com a espingarda velha, uma lamparina, carne seca, farinha e um couro de coragem que nem era dele. Entrou no mato fechado lá pros lados de Carolina, no Maranhão, beirando o Parque Estadual do Jalapão, e passou 3 dias só ouvindo o canto da mata. No terceiro dia, deu de cara com uma caatinga fedida que vinha de uma toca. Era a onça. A bicha estava dormindo, mas ele ficou de tocaia. Quando a noite chegou e a onça saiu toda malemolente da toca, Zé mirou no vulto, respirou fundo e pá... tiro certeiro, bem no meio da testa. Zé correu, cortou o couro meio torto, meteu nas costas e saiu de fininho. Só que o estrondo do tiro espalhou pelo mato feito fofoquinha em beira de rio. E aí, moço, a coisa azedou de vez. No meio da trilha, com a lamparina tremendo na mão, ele topou com uma índia, linda e braba, que berrou mais alto que siri na lata. Zé, desesperado, catou um galho e deu-lhe um safanão no cocoruto da moça. Ela caiu e ele tentou correr, mas já era tarde. Veio uma ruma de índio gritando, pintado até o dedão do pé, com arco, flecha, tacape e o diabo. Amarraram Zé com cipó de jurema, levaram para a aldeia e jogaram ele no meio da oca. O couro da onça de um lado, a espingarda de outro, e os Craô fazendo um rebu danado. Parecia que iam fazer um baião com o fígado dele. Foi quando chegou o cacique, um homem grande com o nome de Tucaré, que olhou Zé de cima a baixo, chegou perto e perguntou: como é teu nome, caboclo? Zé tremeu até o zóio, mas respondeu: Zé Rufino, seu cacique, mas eu juro que não vim roubar não, foi só a onça mesmo. Tucaré olhou bem para ele e falou: tu matou a onça, feriu a índia Jurema, filha do nosso conselheiro maior, tu vai pagar com a vida, a gente vai comer você. Zé gelou, mas aí, na hora do desespero, Zé tirou da manga uma lorota daquelas. Ô, seu cacique, foi por causa da tradição. Eu sou meio índio, lá da tribo terena do Mato Grosso do Sul, e lá a tradição é que quem mata a onça
casa com a filha do ancião. Os índios tudo pararam. O cacique franziu a testa. Como é que tu sabe disso? Zé coçou a cabeça. Eu ouvi num terreiro, num ritual. Um pajé me contou num sonho. Tucaré conversou com o ancião, coçou o queixo e disse: se tu for mesmo meio índio, então tu casa. Escolhe aí a Índia. Zé, cabra esperto, apontou justamente para a Índia que ele tinha desmaiado, a Jurema. Ainda estava zonza, mas era a mais formosa da aldeia. O cacique riu e disse: valente tu é, casar com a que tu quase matou. Mas tá certo, já tão brigando mesmo, é quase casado. Casaram no outro dia. Teve mandioca, peixe assado, dança em volta da fogueira. E Zé nunca mais voltou para Ibotirama, o agiota que esperasse sentado. Com o tempo, Zé foi ganhando respeito, virou pajé, depois subcacique, e com 30 anos lá virou mesmo foi cacique Rufino, respeitado nos 4 cantos da aldeia. E dizem por lá que até hoje, quando algum branco entra no mato, o povo crarrô pergunta: veio matar onça ou casar com Jurema? E é por isso, meu filho, que eu digo: tem homem que nasce para dever pro agiota, mas morre mandando no mato. Sorte ou reza forte, ninguém sabe. Mas o que é verdade mesmo é que no sertão, quem tem coragem e um pouco de lábia, casa até com a filha do cacique. Na virada dos anos 80, por aquelas terras do sul do Tocantins, ali entre Caseara e Divinópolis, tinha um cabra por nome Pedro Balduino, um sujeito magro feito vara de virar tripa, mas valente igual jumento brabo quando empaca. Homem criado no mato, com pé rachado de andar descalço nas veredas e faro mais apurado que cachorro de caça. Pedro tinha arranjado serviço com o seu dito de Brito, um fazendeiro danado de rico, dono de terras que pareciam não ter fim. Diziam que ele tinha fazenda até no Piauí, mas era uma chamada Fazenda Santa Cacilda, lá pros confins do mato, que ninguém queria cuidar. Lá é bom demais, só tem um probleminha, ninguém para muito tempo nela, dizia seu dito, coçando o bigode como quem conta piada, mas com o olho meio aceso, meio escondendo algo. Pedro, besta nem nada, retrucou com aquele jeitão marrento: patrão, pode deixar que essa tal de Santa Cacilda eu domino até no escuro. Sou filho de candeeiro e neto de espingarda. Não corro nem de alma penada. A estrada que levava até lá era um poeirão de 12 quilômetros só de chão batido, e depois disso ainda tinha mais 20 e tantos até a beira do asfalto. Matagal fechando por todo lado, com capoeira mais densa que crina de burro chucro. Era lugar de difícil acesso, como diz o povo. Mas Pedro, animado feito menino com estilingue novo, chegou, limpou o quintal, arrumou os currais, soltou umas galinhas e 2 porcos e ainda fez roçado de milho. E pensa que parou? Ainda adotou 3 cachorros, Zeca, Tição e uma cadelinha meio feiosa, mas valente, chamada Pata Roxa, que era misturada com Beagle americano, e que corria atrás de tatu igual foguete. Pois foi só a lua dar as caras em forma crescente, clareando igual lamparina no escuro, que começou o furdunço. Primeiro foi um grito no mato. Pedro, que conhecia todos os sons do mato, do lobo-guará ao grito da jararaca pisada, ficou escutando aquele lamento estranho, um misto de uivo e grito de gente engasgada com osso de galinha. Uai, que danado de bicho é esse? Pensou ele, puxando o cigarrinho de palha, sentado no toco em frente à casa. No outro dia, o terreiro estava um carnaval de pena e sangue. Umas 10 galinhas mortas, sem dar um pio sequer na madrugada. Não era normal. Pedro resmungou: ô trem doido, nem raposa faz esse estrago todo assim e sem barulho. Fez um galinheiro de pau a pique, prendeu as bichinhas, reforçou com tela e arame, mas bastou a lua clarear de novo que o problema voltou. Dessa vez foi o leitãozinho mimoso, um barrão novo que ele estava engordando com carinho. Acordou com o berro do bicho e quando chegou lá, só viu a barriga aberta e as tripas para fora, com rastro de sangue indo pro mato. E o pior, viu de relance um vulto preto grande de 4 patas, sumindo entre as moitas. Agora é guerra, desgraça, disse ele, batendo a espingarda na palma da mão. Montou tocaia 3 noites seguidas. Nada, nem mosquito ele via. O porco começou a feder, enterrou e desistiu. Mas a inquietação crescia. Pedro era duro na queda, mas dormir virava tarefa difícil. Sempre que a lua clareava o terreiro, lá vinha o tal trupé no mato, cachorro latindo, gritaria, arruaça. E uma noite foi pior.
ouviu os cachorros chorando como gente. Saiu com o candeeiro na mão, viu Zeca mijado no batente da porta, tremendo igual vara verde. Vai pra lá, seu covarde, vai caçar a onça, desgrama. Mas o cachorro nem mexia. A coragem de Pedro deu uma estremecida. Naquela noite ele ainda escutou a briga dos cães lá pros fundos da casa. Quando amanheceu, Pata Roxa estava esticada com o pescoço roído e o bucho aberto. Tinha sangue até na parede do chiqueiro. Pedro então pegou sua mobilete Monarch 87 e foi para a cidade de Paraíso do Tocantins comprar outro cachorro, um valentão que disseram que caçava onça até de ré. Pagou caro, batizou o bicho de Furacão, trouxe ele na garupa como se fosse um filho, só que o problema era outro. Na próxima lua clara, Pedro deitou com a espingarda carregada. Mas o sono, o danado do sono, é traíra, pega a gente de jeito. E quando ele acordou, era o bicho rodeando a casa outra vez. Mas dessa vez, Pedro viu pela frestinha da porta com o candeeiro apagado. Um vulto preto, sim, mas não era bicho comum, não. Veio de 4 patas, rasteiro. Quando chegou perto da cerca, o desgraçado se levantou em 2 pernas, caminhou igual cristão, rodou a casa e soltou um uivo que parecia grito de defunto puxando corrente. Valha-me Nossa Senhora das Candeias, sussurrou ele suando frio. E o pior é que Furacão, o cachorro valentão, foi pro pau. Brigou feito cão de novela, mas gritou e silenciou. Quando amanheceu, Pedro achou o cachorro com o pescoço estourado e a barriga arregaçada. Mais um porco tinha virado janta do bicho. Pedro então não esperou a segunda-feira. Fez uma trouxinha com 3 mudas de roupa, pegou sua Monarch e desceu pro asfalto feito alma penada, sem olhar para trás. Chegando na sede, contou só o que era preciso pro patrão. Seu dito, eu sou cabra macho, mas eu sou vivo. Lá na Santa Cacilda não volto nem com reza braba. A onça lá anda de 2 pés, patrão. Seu dito arregalou os olhos, depois riu meio amarelo, mas entendeu. E Pedro nunca mais quis saber de Santa Cacilda. Nem voltou para buscar o bornal que ficou lá com um punhado de fumo e um chapéu de couro velho. Alguns dizem que o que tinha lá era lobisomem. Outros juram que era encosto, espírito de vaqueiro velho que morreu no mato. Mas verdade mesmo, ninguém sabe. O mato tem dessas, como dizem lá em Palmas. De noite, bicho vira gente e gente vira bicho. E você, voltava? Se ajeita aí na cadeira, pega um cafezinho coado no pano e escuta esse causo que vou contar. Mas escuta com fé e sem duvidar, viu? Porque isso aqui não é invenção de mente cansada, não. É história que corre solta pelas veredas do sertão, passada de boca em boca, de fogueira em fogueira. Pois bem, lá pras bandas de Dom Inocêncio, no fundão do Piauí, quase encostado no Parque Nacional da Serra das Confusões, morava um véi matuto dos mais sabidos, conhecido por todos como Inácio Batista. Já estava na casa dos 68, mas ainda firme na espingarda, com o olho mais certeiro que fiscal do Ibama. Inácio era chegado numa caçada, daquelas de ficar dias dentro do mato só com farinha, carne de sol e uma garrafa de pinga escondida na mochila para espantar o frio, segundo ele. E não ia só não, ia com mais 2 amigos, Dito Carrapeta, um cabra mirradinho lá de Campo Alegre de Lourdes, e Bastião Tranqueira, natural de Coronel José Dias, outro véi teimoso que não largava o mato nem se a mulher dele ameaçasse botar fogo no rancho. Naquele mês de agosto, resolveram se embrenhar no mato atrás de uma fruteira que, diziam, estava derramando tanta fruta que até o veado catingueiro estava engordando de tão cevado. A fruteira ficava para lá da Serra do Brejo do Canto, longe que só. Cada um armou acampamento numa distância boa um do outro, coisa de 1 quilômetro ou mais, para cada qual ficar na sua espera, esperando os bichos vir. Inácio Batista, como sempre teimoso, foi o que foi mais longe. Armou sua rede no pé de um umbuzeiro solitário, gaiado, que por sorte dava para prender a rede com uns varão improvisado. Ele se ajeitou ali, calou o bucho com um pedaço de charque e ficou só escutando o mato. Lá pelas 6 e pouco da noite, o céu já pintado de anil escuro, escutou aquele barulho gostoso do bodão do mato chegando, pisando nas folhas secas. Puxou a espingarda, esperou o bicho chegar perto da fruteira e... pau! Derrubou o bicho no chão.
Conferiu com a lanterna e estava lá, estrebuchando só um pouquinho antes de esticar as canelas. "Ô caçada boa da gota", murmurou Inácio, se ajeitando na rede de novo. Mas aí, oxente, coisa de uns 40 minutos depois, começou de novo o barulho de mato sendo pisado. Só que dessa vez tinha alguma coisa errada. Inácio, matuto vivido, percebeu logo. O passo era forte, pesado, parecia de gente grande. E ainda por cima, começou a escutar um tec-tec de facão cortando cipó, só que não vinha luz nenhuma junto. Escuro igual a boca de um lobo. "Uai, que caçador é esse que corta mato no escuro sem lanterna?" pensou, com o beiço tremendo de susto. Ele ficou quieto, mas já com a espingarda armada. Pensou até em dar um grito, mas e se fosse algum cabra mal intencionado? E se fosse bandido? Ou pior, e se não fosse gente? O barulho foi se achegando, até que parou. Bem ali, pertinho dele, debaixo da fruteira. Foi aí que ele escutou o arrasto. "Ave Maria, tão levando meu bodão embora", pensou o véi, com o coração batendo igual zabumba em festa de São João, mas não teve coragem de acender a lanterna. Pensava, se for gente e eu iluminar, levo um tiro. Se eu atirar primeiro e for gente, tô ferrado também. Então, ele ficou quieto, só ouvindo. A coisa arrastou o bicho para dentro do mato, sumiu no escuridão. E quando ele pensou que acabou, começou o som. Barulho de machado batendo madeira. "Oxente, querem me derrubar da árvore, é?" sussurrou Inácio. Foi aí que a coragem misturada com o medo fez ele acender a lanterna. O que ele viu, até hoje ele diz que nunca esqueceu. Debaixo da fruteira, com um machado minúsculo na mão, estava um hominho do tamanho de um cabrito, todo remendado, cabeludo, olho vermelho igual brasa de fogueira, cortando o pé do umbuzeiro feito estivesse numa roça. Quando a luz bateu nos olhos da criatura, ela só parou, olhou bem para a cara do Inácio e voltou a cortar como se nada. Inácio pulou da rede no susto. No que pulou, apagou tudo. Desmaiou ou bateu com a cabeça em algum galho. Só sabe que quando acordou, estava no chão, tonto, no escuro. A lanterna sumiu. A rede ainda estava lá em cima. A árvore, sem sinal nenhum de corte. Ficou mais confuso que galinha em dia de feira. Achou o embornal no tato, pegou a espingarda e saiu tropeçando no mato, rumo ao acampamento dos compadres. Chegou já com o dia clareando, parecendo uma alma penada. "Inácio do céu, que foi isso, homem?" perguntou o dito carrapeta. Inácio contou tudinho e disse: "Por mim, aquele bodão pode apodrecer lá. Eu não volto naquela fruteira nem amarrado com corda de vaqueiro, mas os compadres descrentes resolveram ir lá com ele, chegaram, o bicho ainda estava lá, amarraram, carregaram no varão improvisado e voltaram. A árvore, intacta, como se nunca tivesse visto machado. E Inácio Batista nunca mais esperou caçada em rede. Hoje em dia, só no poleiro alto, onde o sono não chega fácil. Diz que lá em Dom Inocêncio, até hoje, ele conta essa história nas rodas de cachaça, mas sempre termina assim. Não sei se era alma, se era bicho, se era coisa da mente, mas que eu vi o hominho do machado, isso eu vi. E se ele quiser outra conversa comigo, que venha de dia, com o CPF na mão. E agora eu pergunto a vocês, meus fios, será que Inácio sonhou mesmo? Teve um pesadelo daqueles que a rede embala? Ou será que naquele mato escondido, entre as veredas do sertão, existe mesmo um hominho, um encantado, que cuida da mata e das fruteiras? Hein? Agora vai você dormir tranquilo, se der conta.